Ao estudar parâmetros desconhecidos de uma população, é preciso testar criticamente as amostras. Podemos, então, descobrir se uma segunda amostra é ou não significativamente diferente da primeira. Essa foi uma maneira muito engenhosa que Sir Ronald Fisher, grande matemático e estatístico britânico, que desenvolveu métodos estatísticos formidáveis no início do século XX, encontrou para testar hipóteses. E o que são exatamente os testes de hipóteses? Em primeiro lugar, identificar aquilo que é nominado como hipótese nula e hipótese alternativa, a partir de uma afirmação que o pesquisador tem a respeito de uma determinada condição, fato, experimento, etc., e expressar ambas de forma simbólica. Segundo, saber calcular uma estatística de teste a partir de uma afirmativa e dados amostrais prévios. Terceiro, saber identificar os valores críticos, dando-lhes um nível de significância que é atribuído pelo próprio pesquisador. Quarto, saber identificar o p-valor que resulta desse teste, dando-lhe um valor da estatística de teste. E, em quinto, mas não menos importante, saber estabelecer a conclusão de um teste de hipótese em termos simples, não técnicos, que seja compreensível por alguém que não tenha um letramento estatístico sofisticado. Então há um número formidável de possibilidades que se aplicam a um teste de hipóteses. Nós podemos tomar esse exemplo de uma empresa que afirma que tem um método capaz de aumentar a chance de um casal ter um menino ou ter uma menina. Então, mediante uma média obtida previamente, nós podemos fazer retestes sucessivos para avaliar se essa hipótese se configura como verdadeira, se realmente o método é capaz de aumentar as chances da escolha de gênero. Também é possível avaliar se uma notícia veiculada em um telejornal, que afirma que a maioria dos trabalhadores consegue emprego por network, é validada mediante o estabelecimento da hipótese de que sim, de que efetivamente a maioria dos trabalhadores consegue emprego por network. Nesse outro exemplo, nós partimos do dado que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estabelece que o peso médio de um passageiro, o que inclui sua bagagem de mão, é maior que 84 quilos. Então, uma referência de que passageiro mais bagagem de mão tem um peso superior a 84 quilos. Será que realmente essa hipótese se confirma? E quanto a determinados procedimentos que a gente muitas vezes absorve culturalmente, como esse, de que o tratamento de resfriados com chá de mel e limão não tem nenhum efeito, ou o contrário, de que tem efeito sobre gripes e resfriados, será que isso passa num teste para validar a hipótese, tanto para o sim quanto para o não? Então, esses são uns exemplos que estabelecem que, a partir desse teste de hipóteses, nós vamos ter um valor da estatística de teste que pode ser apreciado do ponto de vista bicaudal, numa curva de probabilidade, unicaudal à esquerda e unicaudal à direita. E vejam, considerando esses extremos, no qual nós vamos ter a ocorrência do fenômeno, se realmente ele ultrapassa um nível crítico estabelecido
para cada ponto dessa curva ao seu nível de significância, nós vamos poder concluir de que essa suposição ela não é correta. Isso é baseado na chamada regra do evento raro. Então, o teste de hipóteses, ele valida essa afirmativa que nós estamos trabalhando como hipótese de trabalho, que nós nominamos como hipótese nula. Nesse exemplo, uma empresa desenvolveu um método chamado GenSelect. Então, supostamente, ele é capaz de aumentar em 80% as chances de uma mulher grávida conceber uma menina. Então, vejam, tomando ao acaso, é esperado que nasçam em um número X de nascimento, aproximadamente em metade dos partos, nasçam 52 meninas dentro desse conjunto de 100 bebês. E essa pode ser uma proporção que pode variar para mais ou para menos, mas em geral há uma leve preponderância do nascimento de meninas, por isso que aparece esses 52. Isso a partir de dados epidemiológicos do mundo inteiro. Na hipótese 2, nascem 97 meninas. Então, veja, no primeiro caso, nos parece muito próximo de tudo aquilo que nós temos como dados estatísticos do nascimento de pessoas em todo o mundo. No caso 2, vai chamar muita atenção. Efetivamente, se houve um método que se serviu de algum tipo de mecanismo, técnica, enfim, para favorecer um viés de gênero, então 97 em 100, é claro que nós não vamos atribuir isso ao acaso. Então, se nós considerarmos esses pressupostos que nós colocamos em relação ao teste de hipóteses, se nós tivermos uma situação no qual a média ela seja maior que x, nós estamos trabalhando com teste unicaudal à direita. Se nós estamos trabalhando com a hipótese de que essa média ela é menor que x, é um teste unicaudal à esquerda. E se é simplesmente uma média diferente, seja maior ou menor, é um teste bicaudal. Então, na hipótese nula, nós temos a ideia de que esse nascimento se deve ao acaso. E a hipótese alternativa é de que efetivamente o teste funciona. Então, ele sendo maior que x, nós vamos ter a confirmação disso. Pode ser que seja menor que x. E nesse caso, a hipótese nula é verdadeira. E no teste bicaudal, se for simplesmente diferente, também a hipótese alternativa é verdadeira. Então, no resumo é isso. Quando nós estivermos trabalhando com hipótese nula e hipótese alternativa, as nossas referências são de que essa média ela corresponda ao valor de x, que nós temos de referência, ou, na hipótese alternativa, de que esta nossa estatística de teste ela demonstra que o valor de x ele pode ser menor, ele pode ser maior ou ele pode ser diferente. A média, a média pode ser menor, maior ou simplesmente diferente do valor de x que nós obtivemos no nosso reteste. Então, vamos pegar esse exemplo. Um pesquisador acredita que se mulheres grávidas usam pílulas vitamínicas, o peso dos bebês
ao nascimento aumenta. Então, em tese, parece uma hipótese bastante razoável de que com o suplemento vitamínico, o peso do bebê ele tende a aumentar. Então, nós temos uma referência de que o peso médio de bebês ao nascimento na população é de 3,4 quilos. Esse é um dado que precede o nosso experimento. Então, na hipótese nula, nós teremos a condição no qual esse peso ele está muito próximo desse 3,4 quilos. E que, na hipótese alternativa, esse peso é maior, ou seja, realmente o suplemento vitamínico favorece o aumento de peso das crianças. Então, para deixar claro qual que é a relação que existe aí entre o que eu formulo como hipótese nula e o que eu formulo como hipótese alternativa. Nesse outro exemplo, o engenheiro hipotetiza que o número médio de defeitos pode ser diminuído no processo de produção de unidades de HDs, discos rígidos de computadores, usando robôs ao invés de humanos em todo o processo. Então, o processo de automação diminui o erro. Essa é a síntese disso. O número médio de discos defeituosos é de 18 a cada 1000. Então, a hipótese nula é de que o meu reteste ele indique que esse número médio de discos defeituosos ele vai estar ali muito próximo de 18, que é a referência de média. E a hipótese alternativa nesse caso, baseado no interesse do engenheiro, é de que os erros diminuam. Portanto, a hipótese alternativa é de que o número de defeitos caia. Então, a média vai apresentar um valor de teste menor, ou melhor, nosso reteste vai apresentar um valor menor do que esse 18 da média. No exemplo 3, um psicólogo acredita que um som ambiente de música clássica suave, em baixo volume, na sala onde se realizam testes escolares, os resultados são melhores. Ou seja, se rola música na prova, uma música suave, ali, tranquila, o desempenho dos estudantes é melhor. Mas o psicólogo ele não está seguro se essa sala com som ambiente relaxante realmente favorece o desempenho, seja para melhor ou seja para pior. A média conhecida da turma, avaliada sem som, sem música, ou seja, só com som ambiente, é de 73 pontos. Então veja, o psicólogo ele não tem uma ideia se isso favorece ou se a utilização dessa música tranquila, tudo. Ele não tem certeza para avaliar se essa média é menor ou maior do que 73 pontos. Então, a hipótese alternativa nesse caso é de que essa média possa ser diferente, a nossa média no reteste possa vir a ser diferente de 73 pontos. Então, é fundamental a gente estabelecer o conceito de hipótese nula e de hipótese alternativa. Então, a hipótese nula é uma afirmação, e veja, essa afirmação ela parte do pesquisador. Nós podemos formular uma afirmativa sobre um determinado fato e é a natureza dessa afirmação que vai determinar o que é hipótese nula ou alternativa. Então, é uma afirmação sobre um determinado parâmetro da população que presume-se ser verdadeiro, até que se demonstre o contrário, ou seja, de que se caracterize a hipótese alternativa, que por sua vez é uma afirmação sobre determinado parâmetro da população que será considerado verdadeiro caso a hipótese nula seja falsa. Então, a hipótese nula ela é desmentida pela alternativa. E como nós encontramos esses valores críticos
que eu comentei mais atrás, que estabelece um limite para que nós tenhamos uma noção clara se a nossa estatística de teste ela vai permitir aceitar ou não a hipótese nula, aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Então percebam que agora nós temos um caminho inverso do que nós trabalhamos na distribuição normal de probabilidade, com as tabelas padronizadas. Então lá nós tínhamos um valor em score Z que nós buscávamos o seu valor na tabela. Agora é o contrário, nós temos o valor. Né? Então, imaginando que eu estabeleço um nível de confiança de 99% para essa minha estatística de teste. Significa que a região crítica ela cobre apenas 1% da curva. Ou 0,01. Então, onde é que eu encontro o valor correspondente? Observem, onde é que eu encontro o valor correspondente exatamente a todo esse segmento da curva, que vai corresponder a 99%. Exatamente na interseção do valor de 2,3 com a decimal de 0,03 na tabela, né? Porque eu tenho esse valor. Então eu encontro esse valor na tabela e a partir dele eu estabeleço que esse valor corresponde a 2,33, que é esse valor aqui. A única diferença é que aqui na imagem anterior é num teste unicaudal à direita. Mas vale o mesmo se é um teste unicaudal à esquerda, seja menos 2,33. E os mesmos procedimentos nós vamos utilizar para o nível de confiança de 90% e para o nível de confiança de 95%. Então aqui, de novo, né, o mais 2,33 e a mesma engenhosidade utilizada para encontrar este valor, nós utilizamos para encontrar esses dois valores na tabela. De forma unicaudal, o raciocínio ele é semelhante, só que dessa vez nós levar em consideração que a curva é bicaudal. Portanto, mudam os valores críticos. Aqui no 90%, o que nós vamos ter é 0,05 para cada lado. Portanto, o valor que isso ocupa na tabela, né, é de 0,9. Aqui nós vamos ter o valor crítico de 1,96, que equivale ao fato de que nós temos 0,025 para cada lado, ou seja, não é 0,05 somente. É 0,05 dividido por 2, o que dá 0,025, portanto a área de cobertura aqui é de 0,975. Não é isso? E no 99%, nós vamos ter 0,005, o que vai equivaler ao fato de que a área de cobertura aqui é de 0,995, ok? Esses valores críticos, eles não mudam. Percebam aqui os valores unicaudal à esquerda, né? Aqui só há, né, a troca de sinal, né? Só coloquei o mais aqui para deixar clara a distinção. E no caso do bicaudal muda porque exatamente agora nós temos dois pontos críticos, portanto, o nosso nível de confiança ele vai estabelecer esse intervalo entre esses dois pontos críticos. Considerem a situação de alguém que tem que se defender de uma acusação de um suposto crime. No caso Galileu, a acusação de heresia
mediante a teoria de que a Terra e os demais planetas orbitavam em torno do Sol. E essa é uma situação no qual, a partir do indiciamento de uma pessoa, de um cidadão qualquer, por um suposto crime, e considerando que essa pessoa seja levada a julgamento, diante das evidências, o júri ele precisa tomar a decisão se a pessoa não é culpada ou se a pessoa é culpada. Esse raciocínio nos ajuda a entender o que é a região de rejeição e a região de não rejeição. Porque o teste de hipóteses, ele não é uma avaliação numérica pura e simples. Ele implica também num juízo crítico em relação ao próprio objeto de estudo que nós estamos fazendo. Então, não é apenas uma análise numérica pura e simples. Eventualmente, o pesquisador ele pode tomar decisões aceitando ou não aceitando a hipótese nula. E isso, eventualmente, significa também dar margem para um juízo de valor equivocado. O pesquisador pode cometer um erro nessa avaliação. Então, como entender, diante desse exemplo, de ser culpado ou não, o que significa região de rejeição e não rejeição? Então, aqui vamos estabelecer o C como ponto crítico. E aqui à esquerda, a região de não rejeição e à direita, a região de rejeição. Na região de não rejeição, não existem evidências suficientes para declarar a pessoa culpada. Então, diante do julgamento, o júri não encontrou elementos suficientes para dizer que aquela pessoa era culpada, ou permanece a dúvida. E é muito complicado condenar uma pessoa à prisão quando persistem dúvidas. Então, na dúvida, o sujeito é declarado inocente, né? Alguém diz que mais vale 99 culpados soltos do que um inocente preso. Então, na dúvida, a pessoa é declarada não culpada. E na culpa, se verificou, se avaliou, o júri teve elementos suficientes para dizer que a pessoa é realmente culpada. Então, a hipótese nula é rejeitada nessa região. Então, na pergunta se a pessoa é culpada, né, que seria ou melhor, perguntando se a pessoa não é culpada, né, ela não é culpada. Eu afirmo que essa pessoa não é culpada. Se eu não encontrei elementos suficientes para dizer que ela é culpada, então eu rejeito a hipótese alternativa, no caso, né? Ou seja, eu mantenho a hipótese nula. E no caso, se há evidências suficientes de que a pessoa é culpada, então eu rejeito a hipótese nula de que ela é inocente. Então essa seria a região de rejeição para entender aí o que é exatamente o que define o ponto crítico. E como falei, existe a possibilidade de errar. E aí nós temos dois tipos de erros. O tipo 1 ocorre quando a hipótese nula, que é verdadeira, é rejeitada. E aí o valor de alfa corresponde ao nível de significância para o teste. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. No erro do tipo 2, ocorre quando a hipótese nula falsa não é rejeitada. Aí considerando o valor de beta. Então o valor de 1 menos beta é chamado de eficácia do teste. E aí ele representa a probabilidade de que não venha a ser cometido um erro tipo 2. Então, é possível avaliar situações no qual existe a possibilidade do erro e até mesmo de evitar a incorrência desses erros. Só para entender como seria o erro tipo 1 e o erro tipo 2, tomando alguns exemplos muito simples. Então, imagine essa situação do julgamento e a declaração
de que a pessoa é culpada e de que a pessoa não é culpada. Então, se na decisão do tribunal, veja, a pessoa ela não é condenada, porque ela não é culpada, aqui a decisão está correta. Mas a pessoa é culpada e ela não é condenada. Isso é um erro do tipo 2 ou um erro chamado beta. Aqui a pessoa é condenada e ela não é culpada. Então, de novo aqui o erro, né? Vou fazer o X aqui. Então, um erro. E a pessoa é culpada e efetivamente ela foi condenada. Então, aqui a decisão também é correta. No outro exemplo, ou melhor, colocando isso na forma de rejeição ou não rejeição de H0, se a hipótese nula é verdadeira, né, não rejeitamos a hipótese nula. Isso foi uma decisão correta. A outra decisão correta é rejeitar a hipótese nula quando ela se mostra falsa. Então, o erro do tipo 1 vai se dar quando a hipótese nula é verdadeira e eu rejeito. E o erro tipo 2, quando a hipótese nula é falsa e eu não rejeito, eu adoto como sendo verdadeira. Nesse outro exemplo, o aluno tirou uma nota mínima para passar. E o aluno foi aprovado, o professor aprovou o aluno. Na outra decisão correta, o aluno não tirou a nota mínima e ele reprovou. Então também foi uma decisão correta. Agora vejam só, o aluno tirou a nota mínima e o aluno foi reprovado. Caramba, que ruim, hein? O sujeito teve mérito para passar e ele não foi aprovado. Esse erro tipo 1 é horrível. O erro tipo 2 aqui no caso é um pouco menos horrível, porque o aluno não tirou a nota mínima e ele foi aprovado. Ele não deveria, ele deveria ter sido reprovado. Nesse caso aqui, nesse exemplo específico, o erro tipo 1 é muito pior, porque o aluno saiu prejudicado. Nessa outra situação, um cirurgião vai tomar uma decisão sobre operar ou não o paciente. Então vamos imaginar que o paciente precisa ser operado e o cirurgião opera. Ótimo, uma decisão super correta. O paciente não precisa ser operado e o cirurgião não opera. Também uma outra decisão correta. Agora, se o paciente precisa ser operado e o cirurgião não opera, um erro tipo 1. E o paciente não precisa ser operado e o cirurgião, mesmo assim, resolve operá-lo também. Um erro. Aqui um erro absolutamente negligente de avaliação e aqui um exemplo de uma imprudência. Quando nós abordamos o valor de uma probabilidade dentro de testes de hipótese, nós trabalhamos com o conceito de valor crítico e o conceito de p-valor. Então, como nós achamos esses valores críticos e, obviamente, também o p-valor? Nós encontramos de acordo com a natureza da distribuição. Se for uma distribuição normal, que nós tenhamos um conjunto significativo de amostras, né, em geral superior a 30, esse número mágico na estatística 30, nós utilizamos os scores Z. E se forem amostras pequenas, nós podemos utilizar uma distribuição T. Então, basicamente, são essas duas condições que nós vamos ver aqui. Então, observem esse exemplo. Uma empresa afirma que o seu método de emagrecimento promove uma perda média de 4,53 kg de peso no primeiro mês de adoção do método. Então, uma média considerável. Perder quase 5 quilos com um mês de tratamento parece algo interessante. Então, uma associação de defesa do consumidor extraiu uma amostra aleatória de 36 clientes. E o resultado foi uma média de 4,17 quilos de perda de peso, com desvio padrão de 1,1 quilos. Então percebam que na referência a média é de 4,53. E imaginemos que nesse reteste aí
o resultado obtido foi de 4,17. Então, vamos colocar nos seguintes termos, de que nós vamos encontrar o p-valor correspondente a um nível de confiança de 99% e ao nível de confiança de 95% a partir desses dados. Então veja que eu tenho as condições que satisfazem a esse meu teste. O N definido de 36 amostras, com a média de 4,53 kg, a média de referência, a média de reteste, o desvio padrão. Então vamos declarar a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é de que a média de peso perdido é de 4,5 kg ou mais, né? De acordo com essa média que nós temos aqui, né? E na hipótese alternativa é de que esse valor seja menor. Vou chamar aqui de média barra. Feito isso, nós vamos selecionar a distribuição a ser utilizada. Nós temos um tamanho de amostra que é um tamanho conveniente para esse tipo de distribuição, né, por meio de score Z. Então, isso vai equivaler a um score Z de menos 2, ok? Aqui o nosso média barra, né, a nossa média de teste, a média, né, o desvio padrão e aqui o valor de N. Então, isso equivale a menos 2. Esse menos 2, ele está aqui exatamente nessa interseção da coluna menos 2 com a primeira coluna 0, né? 0,228. Portanto, esse 0,0288, ele está exatamente aqui. Ok? Então, esse média barra aparece, né, com a média de 4,17 exatamente aqui. O p-valor, né? O p-valor. Esse é o valor de Z para a média de 4,17. Ok? Então, isso daqui em valores de p-valor e aqui em valores de score Z. Percebam que é algo um tanto quanto distinto do ponto de vista, né, dessa projeção aqui. Tentar fazer uma linha reta aqui, dessa projeção. Nós vamos explicar por que não há exatamente essa coincidência. Então, eu estou trabalhando com esse conceito aqui do p-valor, ok? Quando eu tomo essa decisão, em relação ao qual nível de confiança utilizar, percebam que há uma distinção muito clara entre o local em que eu tenho o posicionamento do p-valor e um local em que eu tenho o posicionamento do seu equivalente em score Z, né? Então, esse limite aqui, é exatamente esse limite aqui. Então, do ponto de vista do p-valor, ele cai numa área de rejeição. E se eu estivesse utilizando o nível de confiança de 95%, isso está ainda mais aqui, né? Está ainda mais aqui, menos 1,65%. Desculpa, nada de porcento, menos 1,65% em score Z. Então, na nossa abordagem pelo p-valor, se ele é menor ou igual a alfa, nós rejeitamos H0. Se o p-valor ele é maior ou igual a alfa, nós não rejeitamos H0. Então, ao tomar essa decisão, nós vamos
diante disso aqui, ó, não rejeitar o H0, porque nós concluímos que não existem evidências significativas de que a média aritmética do peso perdido pelo método é de 4,53 quilos. E aqui, no nível de significância de 95%, nós rejeitamos H0. Nós vamos ver que essa abordagem pelo p-valor é bem distinta daquilo que nós vamos abordar pelos valores críticos. Ou seja, não é rigorosamente o mesmo raciocínio. Então, nesse sentido, percebam, né, se eu estiver utilizando unicamente a referência de valores críticos, então o menos 2,33, ele corresponde a esse A aqui. E o menos 1,65, ele está mais ou menos por aqui, né? Essa altura aqui. Eu coloquei aqui, mas desculpa, né? Tá? Então, está dentro dessa área aqui. E a minha decisão é, no caso do nível de significância de 0,01%, nós rejeitamos H0. E no nível de significância de 0,05, nós não rejeitamos H0. Ok? Vamos para outro exemplo. Uma amostra aleatória de 100 estudantes da UFPR apresenta média igual a 70 pontos, com desvio padrão igual a 5 pontos, supondo que se trata de uma distribuição normal. Então, nós vamos trabalhar com nível de significância de 5%, testando a hipótese de que a média populacional seja igual a 69 pontos. Então, a nossa hipótese alternativa é de que a média é maior do que 69 pontos, né? Ou seja, a nossa hipótese nula é de que a média seja igual a 69 pontos. E a hipótese alternativa é de que essa média seja maior que 69 pontos. Então, aqui, a média igual a 69, aqui a média maior que 69. Aqui as nossas condições para que a gente faça esse cálculo, né, de acordo com uma distribuição utilizando score Z. E o tamanho da amostra também é conveniente, porque é uma amostra de 100. Então, isso resulta em um score Z de 2. Então, percebam, o 2 vai se posicionar exatamente aqui em relação ao nível de confiança de 95% de forma unicaudal, que está aqui. Portanto, o valor de Z para x igual a 70, ele cai exatamente aqui. Isso vai significar que nós vamos rejeitar H0, concluindo que a média dos estudantes efetivamente é maior que 69 pontos. Muito simples, não? Nesse outro exemplo, nós vamos trabalhar com a ideia de que um designer de games utilizou gamers como beta testers na avaliação do jogo Call of Duty. E a conclusão da primeira fase, de acordo com o designer, tem uma média de tempo aí de 82,8 minutos. Então, em pouco menos de 1h30, o indivíduo passa pela primeira fase desse jogo. E aí, utilizando uma amostra aleatória desses beta testers, anotou o tempo que eles levaram para concluir a primeira fase. Então, no caso, o tempo médio deles foi de 78,3 minutos, com desvio padrão de 15,3 minutos. Vejam,
Grosso modo, entre 82 minutos, quase 83 minutos e 78, parece haver uma pequena diferença, né, numérica, mas isso é significativo? Então aqui vamos imaginar que nós estejamos estabelecendo, né, que a afirmação do designer é real, de que realmente essa média é igual a 82,8 minutos. E pode ser que essa média seja maior ou menor, então ela simplesmente será diferente. Então a nossa hipótese nula é de que seja diferente. Então aqui as condições que satisfazem a nossa estatística de teste, né? E isso resulta em um p-valor de menos 1,76, o que vai estar aqui, né? Então percebam, né, que caiu na área de não rejeição. Na nossa decisão, nós aceitamos H0, porque a média aritmética que foi declarada pelo designer, ela é aceitável, né? Não, é irrelevante esse pequeno gap de tempo que existiu entre a primeira tomada de média do desempenho e essa segunda. A diferença entre 82 e 78 foi irrelevante do ponto de vista do que é todo o percurso de aprendizado do jogador na primeira fase e o seu desempenho, levando em consideração o tempo. De novo, nós vamos pegar um exemplo também do jogo Call of Duty, e dessa vez nós temos 25 beta testers. Então o tempo médio foi de 88,1 minutos, né, na média amostral, com desvio padrão de 15,3 minutos. Então vejam que é um intervalo de tempo um pouco maior daquele que foi obtido na média alegada pelo designer. Então aqui, de novo, né, nós temos uma referência de que a hipótese nula é de que a afirmação do design é verdadeira. Essa média corresponde a aproximadamente 82 minutos, 83 minutos, né, praticamente. E na hipótese alternativa de que essa média ela é diferente. Então, aqui, a única mudança em relação ao que nós temos trabalhado até agora é de que em amostras que são inferiores a 30 sujeitos, a 30 repetições, a 30 valores no nosso conjunto de dados, de que nós vamos utilizar uma distribuição T, utilizando aqui também o conceito de graus de liberdade, que nós já vimos anteriormente, né? Portanto, os graus de liberdade, nesse caso, corresponderão a 24 graus de liberdade. Então, aqui as condições estão preenchidas para que a gente calcule esse p-valor a partir de uma distribuição T. E isso resulta no valor de T de menos 1,73. Na tabela, 24 graus de liberdade correspondem exatamente a essa interseção na curva ao nível de 0,10, que foi o nível de confiança que nós estabelecemos. Então, o valor crítico de T, para 24 graus de liberdade, equivale a 1,711. Portanto, o resultado que nós obtivemos foi esse aqui, o valor de T de menos 1,76, e o nosso valor crítico corresponde a esse. Portanto, o nosso nível de confiança é maior do que esse valor que nós encontramos. Então, se encontra exatamente aqui na área de rejeição de H0.
Portanto, nós rejeitamos H0 por entender que a declaração do designer ela não é aceitável, visto que essa diferença observada entre a média populacional e uma média amostral, nossa média de teste, considerando o nível de 10%, é relevante. Ou seja, isso não foi devido ao acaso. Nesse outro exemplo, nós temos um fabricante de máquinas empacotadoras que afirma que as embalagens produzidas pelas suas máquinas fornecem um peso médio de, no máximo, 174 gramas. Então, o limite é de 174 gramas. Para testar essa afirmação, nós selecionamos uma amostra aleatória de 22 pacotes e dentro desses 22 pacotes nós obtemos uma média aqui de teste de 177 gramas com um desvio padrão de 10 gramas. Então nós vamos testar essa afirmação do fabricante, estabelecendo um nível de confiança de significância de 5%, contra a alternativa de que o peso médio é superior a 174 gramas. Então a nossa hipótese nula é de que a nossa média ela será menor ou igual do que os 174 gramas referidos pelo fabricante. E a hipótese alternativa é de que essa média será superior a 174 gramas. Então, de novo, aqui nós teremos uma distribuição T em função desse N que corresponde a 22. E os graus de liberdade correspondentes serão de 21 graus de liberdade. Isso resulta num valor de T de aproximadamente 1,41. Com 21 graus de liberdade, o valor crítico, limite entre a área de rejeição e não rejeição, é de 1,721. Portanto, 1,721 está aqui e o 1,407 está aqui. O que significa dizer que está dentro dessa área aqui de não rejeição. Portanto, nós vamos aceitar H0. Nós vamos concluir que realmente a informação do fabricante de que o peso médio é de no máximo 174 gramas é verificado na prática em um reteste subsequente.